Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora, depois de louvarmos o Teu nome. Tu és digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Agora, Deus, nós nos aquietamos, nos assentamos reverentemente para meditarmos na Tua palavra, que todo impedimento a ela seja destronado agora, vencidos pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da Tua palavra. Use ela, Deus, e fale ao nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Atos 2, versículo 42, a seguir. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Eu vou tomar esse texto, vou usar outro, se o tempo permitir, para nós falarmos hoje de como ser cristão sem ser religioso. Nós vamos aprender uma coisa muito importante hoje com esse texto do livro de Atos. Porque não sei se você está preparado para responder para você mesmo ou para alguém que você é cristão, frequenta uma religião, mas não é religioso. Como? Parece um truque, parece uma hipocrisia. Às vezes a gente prega aqui contra a religião, alguém pode falar, mas o que é isso daqui? Pregamos mensagens em que Jesus abomina a religião e diz que ela é diabólica, e alguém diz, mas se isso aqui não é religião, o que é? Quando você diz para alguém que você frequenta uma igreja, ele diz, então você é religioso. Se você vai sistematicamente em um lugar adorar a Deus, logo alguém conclui que você é religioso. E, na verdade, temos que aprender, que a Bíblia nos ensina, que ser cristão não é ser religioso. E ser religioso não é ser cristão. São verdades distintas. Aliás, nós devemos até ter vergonha de ser religioso, pertencer a uma religião. Porque a religião é uma coisa humana, que agrada muito ao diabo. Ela foi criada em volta da verdade de Jesus, para desviar as pessoas da verdade do Evangelho. Por isso que existe aos milhares, né? Quando alguém pergunta, você é crente? A gente fica até com vergonha de dizer que é, porque ele vai te associar a alguma religião que ele tem em mente. Você é pastor? Dependendo da pessoa que está perguntando, fala, o que esse camarada vai pensar de mim agora? Porque cada religião faz dos religiosos uma coisa vergonhosa. São moldados quanto ao vocabulário, a entonação da voz, as roupas, o jeito de ser. Às vezes, de olho fechado, você conversando com alguém que é religioso, você dá para falar a religião dele. Fala, é padre, é pai de santo, é espírita, é budista, é católico, é pastor. Dá para falar a igreja que ele é pastor. Porque tem todo um vocabulário, tem todo um jeito de falar, tem toda uma postura, uma entonação de voz. E quando você diz, sou cristão, ou sou evangélico, dependendo de quem está ouvindo, vai fazer uma ideia de você que te envergonha. Às vezes nós
Somos envergonhados, porque a religião, ela reduz a pessoa a uma prática, a um jeito de viver que dá vergonha. E os religiosos ainda dizem assim, não, eu não me envergonho do evangelho, mas aquilo lá não é evangelho. Eu não me envergonho de Jesus, mas aquilo não é Jesus. Do evangelho de Jesus a gente não se envergonha. Nós nos envergonhamos da religião. Quanto mais religião houver numa vida, mais vergonhosa ela fica. Então, queridos, como frequentar uma igreja sem seguir uma religião? Seria uma hipocrisia a gente criticar aquilo que a gente faz? Seria uma técnica, um método novo de religião, de enganar, para as pessoas não pensarem que são religiosas? Uma enganação? Não, nós vamos ver no texto que a resposta de como ser um cristão sem ser religioso é que o chamado nosso é para ser igreja e não para ser religião. E nem ir para a igreja. Uma coisa é a igreja que eu vou, outra coisa é a igreja que eu sou. E nós somos chamados para ser e não para ir. Porque somos, vamos. Mas fomos chamados para ser. Esse é o propósito de Deus, chamado por Deus na Bíblia de reino dos céus. Então o reino dos céus é o lugar onde o Espírito Santo agrega ali os salvos. A religião agrega todo tipo de gente, perdidos de toda sorte. A religião cabe todo mundo. O texto que eu li diz que dia a dia o Espírito Santo ia agregando à igreja, ao reino dos céus, pregado por João Batista e por Jesus, os que iam sendo salvos. Então, salvos, vai para o reino do céu. Se tornou igreja de Jesus. Não tem nada de religião dos homens. Não se trata de um grupo que vai viver sistematicamente debaixo de ordens, de um vocabulário, de uma vestimenta, de um jeitinho de ser diferenciado para falar, aqui nós somos assim. Nada disso. É gente que teve uma experiência com Deus, que mudou a vida deles, e por isso eles vivem agora de uma forma tão diferente de como viviam, que eles são chamados de cristãos. Por que eles levaram o nome de cristãos? Porque eles eram muito parecidos com Cristo. Eles eram iguais a Cristo. Era como se dissesse, cristinhos. Daí veio o termo cristão. Então a igreja, o reino dos céus, é um plano de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, é a oportunidade de Deus a todos os homens, para as pessoas terem acesso e comunhão com Deus em Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, através das Escrituras e do arrependimento. Isso é reino dos céus. Não pode tirar nenhuma dessas palavras. E nem acrescentar nenhuma nelas. Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, ele é possível aos homens em Jesus, só em Jesus, pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que te conduz a Jesus, através das Escrituras Sagradas e do arrependimento. Isso é reino dos céus. Em volta disso existem as religiões, que faz e fala de tudo, onde Deus é um paralelo, Jesus é um paralelo, o Espírito Santo é um paralelo, o Evangelho é um paralelo, arrependimento é um paralelo, e isso é religião. O que as pessoas não sabem é que a religião, ela é altamente destruidora. O caminho para a vida, o caminho para a eternidade é Deus, Jesus, Espírito Santo, Escritura e arrependimento. E a Bíblia fala, você não pode perder o foco, você não pode desviar nem para a esquerda e nem para a direita, porque um passo em falso e você está fora do caminho. Portanto, fora do reino dos céus, fora da vida, e para quem perder Deus, Jesus e Espírito Santo, ele vai passar a eternidade com o diabo e seus anjos. Perdido. Você já deve ter ouvido, muitas vezes, e até acreditou talvez, que toda religião é boa. Na verdade, nenhuma é boa. São altamente destruidoras. E quem falou isso foi Jesus.
Se nós tivéssemos que apontar uma religião para falar, olha, essa é a melhor que existiu na Terra, nós teríamos que apontar para o judaísmo, que é a nação que recebeu os patriarcas de Deus, a lei de Deus, e Jesus passou que nem um trator pelas regras judaicas. Desobedeceu, condenou, chamou eles de filhos do diabo, falou que eles estavam convertendo gente para fazê-los 100 vezes filho do inferno, e falou, ai de vós, fariseus, saduceus, hipócritas. Era gente que dava assistência no templo de Deus em Israel, que é a nação de Deus. Se você está ouvindo isso pela primeira vez, isso choca, mas é uma verdade. É melhor uma verdade que choca do que uma mentira que seduz, do que o falso que engana, porque o falso, quem acredita no falso, ele nunca tem nada, no fim ele estará perdido. Então Jesus não se deixou encabrestar, nem pelas interpretações dele, nem pelo jeito deles, e ele fundou a sua igreja, ele fundou o seu reino, o reino dos céus. E cada dia que passava, o Espírito Santo agregava os que iam sendo salvos, somente os salvos, no reino dos céus. Então a religião ela é altamente destruidora, diabólica, praticada por homens e demônios, e ela se coloca como intermediária entre Deus e os homens para receber. A religião recebe para ela tudo aquilo que é devido a Deus, a glória, a honra, o sacrifício. E ela promete para as pessoas de quem ela cobra, de quem ela ingessa, de quem ela molda, tudo. Ela promete Deus, mas ela não tem Deus. Ela vive à margem de Deus. Ela promete bênçãos, mas ela não tem bênçãos. Ela promete tudo, mas a religião não tem absolutamente nada para oferecer. Um religioso vai chegar no fim da sua vida e descobrir que ele foi enganado pela religião. Então, se Jesus não dissesse isso, nós não nos atreveríamos a dizer, porque parece que o religioso está 1 ano-luz, 10 anos-luz à frente de quem não pratica nenhuma religião. Mas não está. Ele deve vencer o campo da religiosidade, que promete, recebe, nada oferece, e entrar no reino dos céus. Aí quando você entra no reino dos céus, você está em Deus, através de Jesus, pelo Espírito Santo, você é guiado pelo Evangelho, se arrepende e passa a viver uma vida muito além da vida que você conhecia e vivia antes. Passa a viver no outro tempo, numa outra perspectiva. Então, queridos, a igreja, vou chamá-la a partir de agora de a comunidade do Filho do Deus vivo, ou reino dos céus, que essa que nós acabamos de ler aqui. Como viviam os convertidos? Os religiosos, você já sabe, desde o Antigo Testamento, como eles foram condenados por Deus. Deus várias vezes falou, esse povo aí, ó, só fala de mim. O coração deles está longe. Eles seguem o ego, as paixões, os ídolos. Eles são iguais a todo mundo, mas eles falam o Deus de Israel. Várias vezes Deus já havia denunciado. Jesus, João Batista e os apóstolos, os escritores do Novo Testamento, fizeram as mesmas denúncias. E a igreja de Jesus, a do reino dos céus, nós lemos aqui como é que eles viviam. Olha como é diferente da religião. Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Ou seja, cada pessoa, qualquer pessoa, religiosa ou não, que tinha um encontro com Deus em Jesus pelo Espírito Santo através do Evangelho, ela passava por uma experiência tão marcante na vida dela, um divisor de águas. Acontecia algo tão sobrenatural, uma experiência tão de Deus, que a partir daí, esses que tinham essa experiência, quando eles estavam juntos, diz que o coração deles era um. A alma deles era uma. Eles tinham tudo em comum. Eles viviam uma vida singela. Diariamente no templo, de casa em casa, nas refeições, louvando a Deus, glorificando. O reino dos céus abriu para eles e eles se viram dentro do reino, porque o reino só pode ser visto de dentro.
Ninguém conhece o reino dos céus de fora. Não tem como te mostrar. Se um dia você entender o que é o reino dos céus, é porque você está dentro. Se você não entender, é porque você está fora. Ninguém pode mostrá-lo. Olha ali o reino, ele é invisível. A igreja de Jesus, no reino dos céus, ela é invisível. E esses homens passavam por uma experiência tão marcante, que diz Atos 2,42 que nós lemos, eles perseveravam. E olha que eles eram perseguidos até a morte, eles sofriam todo tipo de terrorismo social, terrorismo teológico, terrorismo de toda sorte. Mas eles passaram por uma mudança tão radical na conversão, que conceito de vida, de riqueza, de valores, de felicidade, de tudo mudou. Eles tinham uma outra forma de viver, eles tinham uma outra forma de ver o mundo, de ver a vida. Agora, não são mais pessoas que estavam em busca de Deus, agora Deus habita neles, pelo Espírito Santo. E o ponto de vista deles agora, da vida deles e de tudo que existe em volta deles, é do próprio Deus. Em cada alma havia temor, temor a Deus, aquele respeito, aquela adoração. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Chegavam a vender as suas propriedades e pegar o dinheiro e colocar lá no chão aos pés dos apóstolos, para socorrer as necessidades da obra. Diariamente, no templo, nas casas, louvando a Deus. E enquanto eles viviam essa vida gostosa, abençoada, espiritual, singela, numa perspectiva de eternidade, de alguém que já venceu o mundo, as trevas, o pecado, a carne, o ego. Tinham outro conceito de tudo, deles mesmos e dos outros. Tinham uma outra forma de se relacionar com as pessoas, com os valores, com o mundo. Enquanto eles viviam essa vida, diz que o Espírito Santo continuava agregando outras pessoas. Quem que ele agregava? Quem entrava na religião de Israel? Não, os que iam sendo salvos. Só salvos entrava ali. Quem não estava salvo, e quem avaliava se era salvo ou não, não era homem, era o Espírito Santo. Diz que o Espírito Santo, o Senhor, fazia isso. O Espírito Santo reunia as pessoas em Jesus para eles viverem ali, naquela comunidade, que é a comunidade do Filho do Deus vivo, o reino dos céus. Quem conhecia eles e passava por eles e conviviam com eles, pareciam pessoas comuns. Mas eles viviam numa outra vida, numa outra perspectiva. O texto diz que eles tiveram uma experiência tão grande que eles foram libertos da maldição de Deus que repousava sobre a humanidade através de Adão. Libertos da maldição eterna e agora herdeiros da salvação eterna, eles tinham experimentado uma profunda transformação que levou eles a rever todos os seus valores. Tudo mudou. Eles conheceram pela fé o Deus vivo, possível em Jesus, através do Espírito Santo, pela iluminação do Evangelho, que levou eles a um profundo arrependimento e renunciar à vida antiga e aceitar a nova vida. Renunciar às promessas e os prazeres da vida antiga e conheceram outros prazeres tão superiores que eles fizeram uma revisão completa de todos os seus valores. Tomados de amor e gratidão, eles louvavam a Deus continuamente. De uma forma singela, e uma alegria se apoderou deles. Bem, o Barnabé, Atos 4,37, diz que ele vendeu a propriedade dele, vendeu um campo, e pegou o dinheiro, levou lá, colocou aos pés dos apóstolos. O Espírito Santo moveu ele e fez isso. Era comum fazer, muitos faziam, ele fez. A religião vai dizer que é absurdo. Lembra da mulher do bálsamo puro, quando ela quebrou o vaso e ungiu Jesus? Até os discípulos falaram: Senhor, que desperdício. Daí dava para comprar muita comida para os pobres. E Jesus falou: deixa ela. Os pobres vocês vão ter para sempre com vocês. E ela se antecipou para ungir o meu corpo para a sepultura. O Espírito Santo falou com ela: está me fazendo esse carinho, porque ela sabe pelo Espírito que eu vou morrer. Deixa ela. Jesus saiu em defesa da mulher. O Barnabé fez isso
Porque o Espírito Santo o levou, eles eram guiados pelo Espírito, eles estavam na presença do Espírito, o Espírito Santo de Deus habitava na vida deles, eles eram movidos, tudo que eles faziam era pelo Espírito. Embora singelamente, ele foi lá e fez isso. Quando você lê isso num culto, muita gente vai falar, mas que absurdo. No mundo tem gente que gasta mais do que isso em drogas, em prazeres, em jogos, em política, em guerras, por motivos tão banais, tão torpes. E a gente não ignora. Fala, é normal fazer isso no mundo. Mas às vezes achamos isso aqui um pouco assustador. Tem pessoas que acham isso um absurdo. Mas o fato é que o Barnabé fez isso, isso era normal. Por um feito dessa natureza, temos uma linha. Mas aí, em Atos 5:3, diz que um casal chamado Ananias e Safira resolveram fazer quase igual. Venderam também uma propriedade, combinaram os dois que eles iam mentir quanto ao preço. Se perguntar, nós vendemos por tanto. Retiveram uma parte e entregaram a outra aos pés dos apóstolos. Aqui é que vem uma orientação muito importante para a nossa vida. Nesse momento, Pedro, que não sabia de nada, o assunto estava só entre marido e mulher. Os dois combinaram o preço entre eles. Primeiro veio o marido, a mulher não estava. O marido foi lá levar o dinheiro sem a mulher. Eles estavam combinados. Aí Pedro disse para ele assim, por que você deu ouvido ao diabo e deixou ele encher o teu coração para você mentir para o Espírito Santo? Ele levou lá para os apóstolos levavam uma vida singela. Aquela comunidade vivendo naquela perspectiva era reino dos céus, quem comandava aquilo ali, quem guiava aquilo ali, era o Espírito Santo de Deus. Os homens ali, eles eram salvos, eles eram todos iguais, eles tinham tudo em comum. Não é que Pedro ostenta uma autoridade e diz, eu tenho. Não, o Espírito Santo revelou para ele que o Ananias tinha usado de mentira, e o motivo dele mentir é porque ele deu ouvido ao diabo, e o diabo encheu o coração dele. O diabo encheu o coração dele, e ele, com o coração cheio dessas ideias do diabo, ele resolveu mentir. E Pedro falou, está vendo essas pessoas aqui? Eles vão te sepultar, você vai morrer. E ele caiu morto. Pedro teve um discernimento ali do Espírito, o Espírito revelou, ninguém poderia saber o que Ananias e Safira tinham combinado, e muito menos saber se aquilo era uma coisa da carne ou coisa do diabo. Humanamente não tem como saber. E ele falou com segurança, porque o Espírito revelou para ele, em Mateus 16:23, é onde está registrado que Pedro teve a experiência dele, quando Jesus falou que ele ia para Jerusalém, que ele ia ser preso e ia ser morto. E o diabo entrou na mente de Pedro e falou, e aí, cara, você não vai fazer nada? Teu mestre, ele é inocente. Vão prender ele, vão bater nele, vão matar ele. Que tipo de discípulo você é? E Pedro tem um momento de piedade de Jesus. Ele diz, não, Senhor, não permita que isso aconteça contigo. E Jesus, na hora, identifica a ação diabólica na mente de Pedro, o ataque na mente. E Jesus fala direto ao diabo e diz, para trás de mim, Satanás, você me serve de escândalo, porque você não cogita coisas do reino do céu, você só fala coisa de homens. Teu ponto de vista, inimigo, é sempre religioso, humano. Passa pelas percepções da carne, do ego, da aprovação mundana. Você não tem mais visão de reino dos céus. Então, para trás. Pedro teve essa experiência. Ele que havia dito que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. E Jesus falou que foi o Espírito Santo que revelou para ele que ele era o Filho do Deus vivo. Que se o Espírito Santo não dissesse para ele, ele não teria como saber. Percebe, queridos, que o inimigo, o diabo, faz a sua batalha de mente. Se ele dominar a tua mente, ele domina a tua vida. Ele dá uma ideia. E a ideia dele é sempre nessa direção. Deus diz não, o diabo fala, mas tal religião está dizendo que sim. Ou tem uma filosofia dizendo que sim. Ou tem o seu próprio acho, não, Deus diz não, mas eu, na minha fé, na minha cabeça, no meu jeito de crer, eu acho que pode. O diabo dá ideia. Ele sugere.
para a pessoa, em vez de ficar fiel a Deus e dizer não ao diabo, sabe o que ele faz? Ele diz não a Deus e diz sim ao diabo. Foi fazer o que o diabo mandou. Aí Pedro fez uma revelação para ele, dizendo assim, olha como é que o diabo te enganou. Você vendeu a propriedade, de quem que era a propriedade? Sua. De quem que é o dinheiro? Seu. Era só guardar. Não estava contigo? Eu não tinha que trazer. Não era uma religião que fala, você tem que fazer, porque aqui é a religião de Jesus, e se não fizer ele vai te matar, vai te arrebentar. Ele falou, não, guardando estava contigo, estava na tua mão. Você não tinha que fazer absolutamente nada. A comunidade do reino dos céus não existe ordenanças humanas, somos servos livres. Cristo já nos libertou. E não somos obrigados a absolutamente nada. E se eu não frequentar? Não frequentou. E se eu não ofertar? Não ofertou. E se eu não dizimar? Não dizimou. Isso é contigo. É entre você e Deus. Essa comunidade do Filho do Deus vivo era pessoas que tinham uma experiência com Deus tão profunda, tão marcante, que aquilo mudou a cabeça deles, mudou o coração deles, mudou a alma deles, mudou a forma deles verem. Eles viviam naquela perspectiva do Cristo, do Espírito Santo que revelou para eles o Cristo. E eles resolveram abandonar as promessas de bênçãos da religião para entrar no riquíssimo reino dos céus, onde seu nome é escrito no livro da vida, onde você se torna herdeiro da vida eterna, onde você receberá a ressurreição, onde você passará a eternidade com Cristo para sempre. Os valores comunicados pelo Espírito na vida deles eram tão grandes que a ideia que eles tinham de valores e prazeres do mundo presente mudou. E eles faziam isso, tomados de amor, de unidade, de ação, de unção do Espírito, mas não tinha nenhuma ordem falando que tinha que fazer. Com certeza, a ação de Barnabé trouxe créditos e bênçãos para a vida dele. O Ananias queria esses créditos e essas bênçãos, mas não tinha a mesma fé e o mesmo comprometimento. É o que a religião propõe. A religião diz assim, a religião te oferece honra sem crédito. Você pode fazer o que você quiser, desde que você obedeça a religião, você já está salvo. Todas elas falam a mesma coisa. Todas elas falam a mesma coisa. Já está salvo. Você cumpriu com as ordenanças daqui, você está salvo. Só o Evangelho que não vai te dizer isso. O Evangelho vai te falar que você está salvo se você estiver em Deus, em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, através das Escrituras, com arrependimento. Nada a acrescentar e nada a excluir. Então, quando Pedro falou isso para o Ananias, ele não teve tempo de se arrepender. Olha, Satanás encheu o teu coração e você mentiu ao Espírito Santo e fez exatamente o que ele quis. Foi ele que encheu o teu coração. Daqui a pouco chegou a mulher, o fato se repetiu. Pedro perguntou para ela, vocês venderam a propriedade? Vendemos. Por quanto? Ela falou, por tanto. Falou, está vendo essas pessoas aí? Sepultaram teu marido, agora vão sepultar você. Porque vocês mentiram para o Espírito Santo. Entende por que Jesus chamou de diabólica a religião? Ela te engana, ela te coloca contra Deus e do lado do diabo. Deus diz uma coisa, a religião diz, não, imagina, não é assim não. É uma atravessadora entre as pessoas e Deus. As pessoas, quando estão procurando por Deus, logo aparece a religião dizendo, olha, me obedeça, me sirva, sacrifique, e quanto mais você me servir, mais de Deus você vai ter. Foi isso que Jesus falou, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Vocês não entram no reino dos céus e não deixam as pessoas entrar. Vocês fecham. Vocês receberão o mais duro castigo. E quando ele falava escribas e fariseus, ele está falando da nata da religiosidade da época. Gente que tinha uma religião invejável. Com roupas, com ordenanças, com rituais, com severidade, com ornamentos. Se você frequentasse aquela religião, você dizia, se eu não vou para o céu, ninguém vai. Porque tudo era feito com muita reverência. E Jesus disse para eles assim, vocês pensam que vocês são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. João 8,44. Vocês têm por pai o diabo. O diabo é que não se firmou na verdade, ele não gosta da verdade, ele mente desde o princípio, mentia com ele mesmo. Então ele sempre cria uma ideia
ele sempre coloca uma coisa no coração da pessoa para colocá-la contra Deus. Eu já disse aqui algumas vezes, vou repetir mais uma vez. Sabe qual a chance que o diabo tinha de enganar Adão e Eva no jardim do Éden, se ele peitasse Adão e Eva? Nenhuma. Adão é de Deus. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, para a glória de Deus. Adão é intocável. O diabo não chegou lá mostrando sua fúria, falou: eu sou o diabo e vou te derrotar. Ele não é doido. Puxou papo com Adão e com Eva, primeiro com Eva, trocou uma ideia, deu a ela um motivo para ela romper com Deus. Ele não pode invadir o coração de Eva nem o coração de Adão. Sabe o que ele tem que fazer? Dar uma ideia para ela pecar contra Deus. Aí depois que Deus expulsá-la da sua presença, aí ela está vulnerável. Aí ele vai escravizar. Aí ele vai destruir. Mas primeiro, dá uma ideia. Dá um motivo, procura dentro dele. O que foi que Deus fez? Ele falou que vocês não podem comer de nada aqui? Não, a gente pode comer de tudo. A fartura, a beleza, a vida é perfeita. Deus cuidou dos detalhes. Deus, na sua onisciência, falou que tudo estava bom. Não tinha morte, não tinha doença, não tinha problema. Adão nem sequer via o mal, ele era inocente, Eva também. Por que Deus falou que não pode comer? Porque Ele não quer que a gente conheça o mal, senão a gente morre. E morre nada. Vai abrir os olhos, vocês serão deuses, a vida vai ficar boa para vocês. Deu ideia. As pessoas, quando entram no reino dos céus, são tão confiantes em Deus, em Jesus, no Evangelho, que elas não dão ideia nem para o ego delas. Qual que é a orientação de Jesus? Faça a tua vontade. Quer dizer, Senhor, eu tenho as minhas vontades, o Senhor me criou livre, eu sou uma pessoa, tenho livre-arbítrio, mas eu não confio na minha vontade, então eu quero que o Senhor faça a sua. Mesmo que a sua vontade seja contra a minha, mas faça a tua vontade. É a oração. Era para a gente orar isso. Não deixa o inimigo dar ideia para o teu ego e arredondar as coisas e te colocar contra Deus. Por isso a religião é altamente diabólica. Porque ela se coloca entre o perdido e o Salvador e não deixa o perdido encontrar com o Salvador. Ele encontra com uma religião e ele para ali, ele estaciona. E fica ali. Altamente perigosa. Por isso Jesus denunciou ela tantas vezes. Então, queridos, se você ler em Atos 4, na comunhão da igreja, diz que o coração deles era um, a mente era uma, o propósito era um. Eles estavam vivendo o reino dos céus na terra. A terra podia estar o inferno, mas dentro deles havia a paz do reino dos céus. É a proposta de Deus para o reino dos céus, para o cristão. O mundo está um inferno e vai piorando a cada dia mais. Mas nós não vivemos no mundo, nós vivemos em Cristo. E aonde Deus habita, ali é um céu. Mesmo que seja uma vida singela. Ali tem paz, ali tem Deus, ali tem esperança, ali tem salvação, ali tem ressurreição. Eles pregavam o Cristo ressurreto todos os dias e louvavam a Deus. E Deus ia acrescentando através do Espírito aqueles que iam de se salvar. Foi o que Jesus disse para o diabo: você só cogita as coisas da terra. No livro de Atos, no capítulo 8, versículo 9 e 25, diz que Pedro encontrou com um homem chamado Simão. Ele era conhecido como mágico. E ele tinha poderes. E grandes e pequenos acreditavam nele por causa do poder que ele tinha para fazer coisas grandiosas. Ele era conhecido como grande poder. E quando Pedro foi pregar em Samaria, você vai ver isso logo na outra página aí, a comunidade cristã. Quando Pedro foi pregar em Samaria, esse Simão, o mágico, o grande poder, ele ouviu que os apóstolos oravam, impondo as mãos, e o Espírito Santo vinha sobre a vida das pessoas que se arrependiam e aceitavam Jesus como Salvador. E o Espírito Santo fazia coisas poderosas. Ele ficou tão impactado com o poder de Deus que ele creu e começou a seguir. E em dado momento, quando ele viu aquela ação poderosa do Espírito Santo na vida dos discípulos, ele ofereceu dinheiro, falou assim: olha, está aqui dinheiro para vocês me dar também desse poder, para quem eu impor as mãos, receber o Espírito Santo. Sabe o que Pedro disse para ele? Você não tem parte nem sorte neste ministério, o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição.
Falou, peça perdão a Deus porque eu vejo que você está em fel de amargura, para que os teus pecados sejam perdoados e isso não lhe seja imputado. E ele falou, então orem por mim para que isso não aconteça comigo. Veio um temor no coração dele. Mas Pedro falou assim, você acha que as coisas de Deus se conseguem dessa forma? Morra abraçado aí com isso daí. Aí será a tua perdição. As coisas de Deus passam por outros critérios. Então, enquanto a religião se propõe mentir para o Espírito Santo, é dar ideia, Eva poderia ter dito para o diabo, não tenho falta de nada. Adão poderia ter dito para Eva, não, Deus disse não é não. Mas o plano do inimigo, e ele se anda pelas religiões, é sempre colocar na cabeça da pessoa um motivo para ela dar ouvido a ele e se colocar contra Deus. E a religião presta um grande serviço para isso. Por isso tem uma religião para cada gosto. Por isso tem uma religião para cada tipo de pessoa, um Deus para cada tipo de pessoa. É um paralelo de Deus, é um paralelo de Jesus, é um paralelo de Espírito Santo. São espíritos, sempre dando ideia para as pessoas, levando elas a mentirem para Deus, a dar ouvido ao ego delas. No caso de Eva, sabe o que o diabo apelou para Eva? Para o ego dela, falou, você será Deus. Pensei que eu ia morrer, então você é Deus? A comunidade do Filho do Deus vivo, eles tiveram uma experiência com Deus que eles passaram a menosprezar o seu ego, a sua vontade, sua força, sua capacidade. Eles viviam uma vida agora, o objetivo era anunciar o Cristo ressurreto e louvar a Deus enquanto vivessem, cumprindo sua missão aqui. Eles estavam plenos, eles estavam fartos, acabou a busca, eles não estavam mais perdidos, foram achados. Não tinha mais medo da morte, não tinha mais medo do diabo, não tinha mais medo de nada. Apesar de qualquer tipo de perseguição ou terrorismo, eles estavam tranquilos. Portanto, eles não davam ouvidos nem ao próprio ego e a ninguém, e a espírito nenhum, a nenhuma ideia que vinha de fora, procurando colocar a pessoa contra Deus. Quantas vezes a tua carne, o teu próprio ego, a tua própria mente, te dá a ideia para você fazer o que você quer, e não importa o que Deus queira. Para você fazer o que você tem vontade, e você não dá a mínima para a vontade de Deus. Para você fazer o que você está pensando, e você não tem a menor preocupação em saber o que Deus está pensando a seu respeito. Isso por um momento parece ser bom, mas logo vem a decepção. Então, queridos, essa comunidade do Filho do Deus vivo, eles tinham agora uma certeza que eles se tornaram herdeiros do reino dos céus, e isso é tudo. Começa pela vida eterna. Quanto você daria para viver para sempre? Por que você trocaria a tua salvação? Qual é a ideia? Que o meu ego, a minha mente ou o diabo pode me falar, pela qual eu troco a minha salvação que há em Cristo Jesus? Qual o prazer que ele pode me dar? Qual o lucro que ele pode me dar? O que ele pode me oferecer? O que ele tem? Ele não tem absolutamente nada, o mundo não tem absolutamente nada. Então, quando você tem a experiência da conversão e passa a, de fato, experimentar a comunidade do Filho do Deus vivo, isso mexe com você, isso transforma a tua mente, isso muda teu coração. Chamamos isso de conversão, de arrependimento. Isso muda completamente os valores de todo mundo. Isso é um divisor de águas, é um marco zero na vida. Foi por isso que Jesus disse, vocês precisam se esforçar para entrar pela porta estreita. Ele não falou, não, eu agora já morri na cruz do Calvário, já salvei vocês, e agora vocês podem ficar tranquilos que vocês... Falou, não, vocês precisam entender que existe uma porta, mas ela é estreita. Existe um caminho, e ele é apertado. Não é no sentido de você fazer sacrifício para ser salvo. Ele é apertado por quê? Porque tem muita coisa em volta. Tem muito paralelo em volta. Tem muitas ideias. Paulo falando sobre isso, ele falou assim, olha, muitas vozes falam. Vozes da carne, do ego, do diabo, do mundo, das pessoas que são usadas pelo inimigo. E você precisa saber quem está falando antes de dar ouvido. Não é porque falou no teu ouvido que você já vai embarcando. Foi o apelo doloroso de Pedro. Falou, ô Ananias, o diabo encheu o teu coração. Você mentiu para Deus, fez a vontade dele.
Você não precisava fazer isso. Você podia continuar aqui na comunidade do Deus vivo, não precisava fazer isso. O Espírito Santo não te moveu para isso, não faça. O Espírito Santo não te moveu para qualquer coisa, não faça. Não deixe o inimigo entrar na tua mente, entrar na tua vida, e você, em busca das honras ou dos créditos, você se colocar contra Deus, mentir para Deus, para conseguir alguma coisa através disso. Não. Lembra que Jesus disse, quando João pregou o evangelho, falou, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Isso era uma mensagem maravilhosa. Gente, vocês não querem se arrepender dessa vida velha que vai para o inferno com o diabo, e agora Deus enviou Jesus, abriu a porta do reino dos céus. Vocês não querem morar com Jesus no céu para sempre? O que eu tenho que fazer? Você precisa se arrepender. E depois que a gente arrependeu, o que a gente faz? Vocês vão ser batizados, vocês vão confessar publicamente Jesus. Aí João Batista olha na fila do batismo, quem está lá? Os fariseus, os religiosos. Estão lá na fila do batismo, sem nenhum arrependimento. Ele falou, cobras, víboras. Quem que falou para vocês que vocês podem fugir da ira futura só porque vocês entraram na fila do batismo? Talvez semblantinho caído, né? Todo mundo lá para João batizar, e lá vai os religiosos, sempre se adaptando às ideias do inimigo. Ele falou que se a gente batizar, a gente vai para o céu? Vamos batizar. Não, ele falou se arrepender. É preciso renunciar à vida velha. Queridos, na igreja onde nós chamamos de religião, existe todo tipo de gente. Gente que nunca se arrependeu, gente que nunca se converteu, gente que é como Ananias e Safira, gente que é como Judas, gente que é como saduceus, que é como fariseus, ficam aí no nosso meio. Não se ofenda. Eles ficam aí. Por quê? Porque na religião pode. Só no reino dos céus que não entra, porque no reino dos céus só entra salvo. E para ser salvo é só em Jesus, não existe salvação de outra forma. Então a salvação, ela é possível, Deus é possível em Jesus, pelo Espírito Santo, através do Evangelho e do arrependimento. Isso é para qualquer pessoa. E nenhuma pessoa é aceita no reino dos céus se ele não passar por este processo. Os fariseus, confiando na religião rigorosa deles, entraram na fila do batismo. João falou, olha, já está chegando o tempo da colheita, o machado está sendo colocado à raiz das árvores. Quem que falou que vocês podem enganar Deus? Quem é que deu essa ideia para vocês? Se disfarça, fica no bolo, fica no meio, seja joio. Joio passa desapercebido. Sabe por que eu acho que essa mensagem não me ofende? Porque ela me dá a oportunidade de não dar a ideia ao meu ego, à minha vontade, à minha carne, ao mundo e nem ao diabo. Porque Pedro, ele era tão de Deus quando ele falou assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus elogiou ele e falou assim, olha, isso aí que você falou, não foi a carne e o sangue que te revelou. Ele estava dizendo, ó, você não aprendeu isso em escola não. Isso aí foi meu pai que te falou. Se meu pai não tivesse falado, você não saberia quem é o Filho do Deus vivo. E num outro momento, daqui a pouquinho, o diabo já deu uma ideia para ele, ele embarcou. Os irmãos estão vendo como o caminho é apertado? Só que tem uma coisa, irmãos, é o caminho da vida. Eu não estou falando aqui de uma religião. Religião é fácil. Religião é a coisa mais fácil de praticar, de viver. Eu estou falando de entrar na vida eterna, de habitar com Deus por toda a eternidade, de tomar posse daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Tem um caminho estreito a ser percorrido. Uma porta estreita e um caminho apertado. E Jesus diz, mas conduz a vida, e são poucos que entram por ela. Eu quero que você seja um desses poucos. Eu quero que todos vocês, eu quero ser um desses poucos. Eu não tenho nenhum problema em ter vergonha da religião. Porque religião é uma coisa vergonhosa mesmo. Ela leva a gente para longe de Deus a viver uma santidade alegada, jamais praticada. Uma salvação ostentada, jamais experimentada. A religião leva você a conviver com o auto-engano, ou com o engano das trevas, ou com a ideia do inimigo. E ela te leva a viver uma vida com a religião e sem vida com Deus.
Não, o Salvador é Deus. Deus é possível em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, através das Escrituras, com arrependimento. E é isso que nós temos que seguir, porque o prêmio é grande, a herança é grande, vale a pena. Existe uma porta, existe um caminho. Então Deus não está bloqueando a passagem, Ele está dizendo, olha, tem uma porta que cabe você. Ela só não é uma porta espaçosa, para você ficar brincando, não é um caminho que você fica indo e voltando e fazendo o que você quer. Muita gente foi e não conseguiu voltar. A Bíblia dá vários exemplos de muitas pessoas que banalizaram a graça, que brincaram com a fé e choraram amargamente depois e perderam. Como foi o caso de Esaú. A Bíblia fala que não haja no vosso meio ninguém profano como foi Esaú, que banalizou a sua condição de herdeiro e depois chorou e não tinha mais bênção. Então, queridos, nós não vamos brincar de religião. Nós pertencemos à comunidade do Filho do Deus vivo, onde a nossa experiência com Ele, a nossa vida com Ele, mudou completamente a nossa maneira de viver e ver a vida. A nossa perspectiva de sonhar, de existir, de relacionar, porque nós estávamos perdidos e passamos pela experiência da libertação, da fé, de sermos aceitos, de termos os méritos de Cristo sobre a nossa vida. Isso nos enriqueceu de tal forma que nós não temos mais coração para dar ideia para o diabo. Nós entregamos a nossa vida para Jesus e ponto. Não tem nada que Ele possa me oferecer ou te oferecer que vai mudar a tua maneira de pensar. Quando Ele dar uma ideia, fala, olha, não precisa ser bem assim. Lembre desses textos. Lembre de João Batista olhando, ele podia, se fosse um religioso, diria, olha que bênção, até o pessoal da outra religião está vindo para cá. Se João Batista fosse um pastor de 2018, ele diria, olha, o pessoal da outra igreja lá está vindo tudo para cá na fila do batismo. Ele falou, raça de víboras, vocês não se arrependeram. Quem foi que deu essa ideia para vocês? Sem arrependimento não existe conversão. Sem arrependimento prevalece a maldição. Quem está em Cristo está salvo e quem não está em Cristo já está condenado. É o que está prescrito para toda a humanidade. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos ter um momento de oração. Eu te convido a falar com Deus agora. Mesmo que seja no seu pensamento, no seu coração. Depois de ouvir a palavra de Deus, Deus quer ouvir o que a gente tem a dizer. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos em pé na Tua presença para Te agradecer por esse tempo de reflexão na Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo Teu Evangelho claro, pelo Teu Evangelho poderoso, que nos confronta, que nos ilumina, que nos adverte, para não sermos enganados por nenhuma voz. Que somente o Teu Espírito Santo, ó Deus, prevaleça na vida do Teu povo. Todo e qualquer engano, toda e qualquer rebeldia, toda e qualquer ideia do ego, da carne, do mundo, do inferno, que tem aprisionado vidas, que tem enganado vidas, tirando elas da Sua presença, Pai. Nós oramos agora em nome de Jesus, que tudo isso seja quebrado, destruído, que a Tua voz seja restabelecida, que a Tua vontade, a Tua verdade seja restabelecida, ó Deus, no coração do Seu povo. Livra-nos, ó Deus, de sermos religiosos, mas que possamos ser membros do corpo de Cristo, pertencentes à comunidade do Espírito Santo, pertencentes, ó Deus, à comunidade do Filho do Deus vivo, que iniciou este trabalho na terra
e nos ensinou a vivermos, ó Deus, na perspectiva da Tua revelação, na perspectiva das Suas promessas, da eternidade, das bênçãos oferecidas através do Seu grande amor, da Sua insondável graça, do Seu poder libertador na nossa vida. Que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração para recebermos, ó Deus, como Tua palavra e tomarmos a sábia decisão de colocarmos em prática. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos e recebemos a Tua palavra. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.